Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver aí como criar um layout de uma proposta comercial a partir do zero. A ideia é que a gente crie um layout parecido com esse que a gente está vendo aqui, com um cabeçalho, o logotipo da empresa, né? O número da proposta, a data, a identificação do cliente, a validade, a listagem aqui dos produtos e dos serviços, as condições comerciais e a assinatura do gerente. Ok, vamos lá então. Para isso a gente vai em cadastros básicos CRM layout de proposta. Vou criar aqui um layout chamado venda de servidor. Então nessa primeira parte aqui, que a gente chama de cabeçalho, são todos os textos que aparecem antes da listagem dos produtos. Então, durante a confecção desse texto aqui, a gente pode usar qualquer um dos coringas listados aqui nesse combo. Então a gente começa com aquele primeiro cabeçalho verde, onde tinha os dados para contato e o logotipo da empresa. Então a gente começa inserindo aqui uma tabela. É uma tabela com 3 colunas e apenas uma linha. É uma tabela que ocupa 100% da página. Não quero borda, então eu zero aqui, não quero que ela tenha borda. E o espacejamento das células posso deixar como 3 mesmo. Um detalhe importante é a cor de fundo, que no exemplo nós vamos usar esse tom de verde aqui. Isso feito, vamos botão direito na tabela, vamos programar a altura da linha. Então eu quero que ela fique um pouco maior. Então posso dizer que eu quero 100 pixels aqui. Portanto, aí ela ficou um pouquinho maior do que estava. Então no exemplo, podemos escrever aqui proposta. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Eu acho que está bom. Posso pôr negrito. Eu acho que o tamanho 5 está bom. Vou dar um toque no cursor para o lado para colocar aqui os dados da minha empresa. Vou alinhar esse texto à direita. Vou colocar ele como branco também. E na coluna final aqui, o logotipo, através do botão Insert Image. Vou escolher um arquivo que está no meu computador. Poderia utilizar uma imagem da web, colocando a URL dela aqui, http, por aí vai. Mas nesse caso eu vou subir uma imagem que está no meu computador, que é esse logo. Dou Insert. Posso ajustar aqui o tamanho para ficar um pouco melhor. Vou alinhar à direita para ficar igual ao nosso exemplo. Tá? Então ficou aqui uma linha em branco em cima. Vou excluir essa para a tabela subir até o topo. Ok. Vou dar um espacinho aqui para ficar melhor. Tá, então a gente já criou aí o cabeçalho da nossa proposta. Então aqui agora a gente vai precisar colocar a data da proposta e o número da proposta aqui na linha de baixo. Para isso a gente vai inserir uma nova tabela. Antes disso, depois das tags da primeira tabela aqui, eu vou inserir uma nova tag para quebra de linha, que é esse BR.
Se eu for voltar no layout, a gente percebe que ele quebrou a linha aqui. Posso dar mais um Enter para quebrar uma nova linha. Vou inserir a tabela. Ela vai ter apenas uma coluna, duas linhas. Não quero que ela ocupe a largura toda da minha página, como nós fizemos com a do cabeçalho. Então, vamos colocar aqui customizado, largura customizada com 90%. O alinhamento da tabela eu quero que ela fique centralizada e não quero borda. Então, se eu der OK, vou alinhar o primeiro texto aqui à direita. E aí a gente começa utilizando o primeiro coringa, que é a data da proposta. No caso, vamos usar a data da proposta por extenso. Então eu coloco as hashtags data proposta extenso. No nosso exemplo, ela tinha um tom acinzentado. E na linha de baixo, nós vamos colocar aqui o número da proposta. Número, e vou utilizar o coringa de número proposta. Vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte para 4. E a numeração eu quero que fique um pouco maior, eu vou colocar 5. Perfeito. Então, seguindo com o nosso exemplo, agora eu preciso acrescentar aqui nesse layout os dados do cliente. Então, para isso, eu dou mais um Enter, insiro uma nova tabela. Vai ser uma única coluna, uma única linha. Para manter o mesmo layout, vou colocar aqui que ela vai ocupar 90%, centralizada e borda 0. No nosso exemplo, o fundo da célula era um tom de cinza. Então, para isso, a gente pode vir aqui, escolher uma cor pronta ou simplesmente digitar uma cor aqui que a gente queira, uma cor personalizada. Então, no nosso exemplo, a primeira linha correspondia ao nome do cliente. Vou colocar aqui em itálico e um tom de cinza dessa forma. Para ficar um pouco melhor aqui a aparência da tabela, posso botão direito na tabela, propriedades da tabela, e vou aumentar o padding aqui da tabela. Vou colocar 6. Percebe que o texto fica um pouco mais espaçado, para ficar um pouco mais bonito. Vou replicar essa tabela para nome do cliente, vou replicar para contato e depois na linha de baixo para o telefone. Então, para não ter que repetir todos os passos para a criação de tabela, simplesmente venho aqui no HTML. Deixa eu ajustar aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente entender. Então eu tenho aquela primeira tabela do cabeçalho, a quebra da linha, a segunda tabela com a numeração da proposta, a quebra da linha e essa terceira tabela que eu fiz agora com o nome do cliente. Então eu simplesmente copio essa tabela e acrescento outras duas logo abaixo. Então, se a gente voltar aqui no modo de design, ele replica as tabelas para a gente. No nosso exemplo, existe um pequeno espaço entre uma tabela e outra.
Como que a gente faz isso? Tem a primeira tabela. Antes dele começar a desenhar a segunda tabela aqui, na tag estilo, eu posso colocar um comando margem top 8 pixels, por exemplo. Então, estou dizendo que eu quero que fique uma margem na parte superior da tabela com o tamanho de 8 pixels. Se a gente voltar para o design, perceba que agora existe um pequeno espaço entre uma tabela e outra. Então agora basta a gente alterar o Coringa a ser usado aqui. É o nó contato do cliente. E aqui o fone do cliente. Continuando aqui então, agora eu preciso colocar a validade da proposta aqui embaixo. Como ela é uma tabela parecida com essa primeira linha aqui, a gente pode copiar essa mesma tabela para otimizar aqui o nosso trabalho e acrescentar aqui no final. Eu vou excluir essa última linha, delete row, e aí sim posso colocar aqui validade e usar a hashtag validade proposta. Vou diminuir um pouquinho o tamanho desse texto para 2. E está feito aqui o cabeçalho da nossa proposta. Então vamos partir para a parte de fechamento, que é a parte de texto que aparece logo após os itens da proposta. Aqui no nosso exemplo, vamos dar aqui uns 2 enters para dar um espaço. Vamos acrescentar novamente uma tabela. Dessa vez são 2 colunas, 3 linhas. Para manter o mesmo padrão de layout, vamos colocar que são 90% de tamanho, de largura, centralizada e sem borda nenhuma. Essa primeira coluna aqui, no nosso exemplo, ela é bem pequena. Então a gente pode vir aqui em propriedades da coluna e dizer que ela tem só 15 pixels de largura. E que esta coluna aqui é para calcular o tamanho automaticamente. Venho novamente na propriedade dessa coluna do canto esquerdo, propriedades da célula, e vou colocar aqui a cor, o verde padrão que a gente tem usado nesse layout. Para as demais células aqui, a gente vai usar um tom de cinza. Assim como nós fizemos na tabela superior, podemos colocar aqui o espaçamento entre as colunas um pouco maior. E na primeira linha, condição de pagamento. Que é o conde pagto. Na segunda linha vamos colocar aqui a previsão de entrega.
a data da entrega. E por fim um texto fixo aqui referente à garantia. Vamos só colocar os títulos em negrito. E está pronto aqui o nosso texto de fechamento. E por fim, vamos colocar aqui a assinatura da nossa proposta. Vamos inserir uma tabela com apenas uma coluna de 2 linhas, os mesmos 90% de largura, centralizada e sem borda. Aqui na parte superior posso colocar uma saudação e na linha de baixo inserir a imagem que eu vou pegar do meu computador da assinatura. Vou ajustar aqui o tamanho dela. Então tá aí o nosso texto de assinatura. Por fim, vou definir quais são as colunas que eu quero que apareça durante a listagem dos produtos e serviços, né? Então eu vou manter que eu quero listar o código do produto, o serviço, a descrição, o detalhe, o complemento não vamos deixar, nem a classificação fiscal, a quantidade sim, a unidade não, o valor unitário sim, o valor total também, o desconto eu vou desmarcar e vou manter aqui o valor total final. Então isso feito, basta salvar o layout da proposta, que a gente chamou de venda servidor, está aqui, e agora vamos lá e aplicar ela em uma proposta nossa. Então a gente usa o menu vendas, propostas comerciais. Eu já tenho aqui uma proposta número 49, que já está pré-cadastrada, sem texto algum. Eu só inseri os itens aqui para a gente adiantar um pouco mais o vídeo. Então, eu escolho aqui o layout venda servidor que a gente acabou de cadastrar e dou um carregar textos. Então nesse momento a gente vê que ele trouxe aqui, que ele carregou o texto que a gente cadastrou, trouxe o texto de fechamento e trouxe o texto da assinatura. É importante dizer que uma vez que ele trouxe esse texto para cá, eu posso continuar alterando aqui os textos sem que o meu layout original que eu pré-cadastrei seja alterado. Então qualquer alteração que eu fizer aqui dentro da proposta serve só para o layout dessa proposta. Nenhuma outra proposta ou o layout pré-configurado é alterado. Então depois disso vamos salvar essa proposta. E vamos aqui pré-visualizar o layout que a gente acabou de criar. Então a gente viu que ainda tem alguns probleminhas, por exemplo, poderia ter um espaço entre a validade da proposta e a listagem dos itens aqui. E de resto, me parece tudo bem. Então, como a gente consertaria isso? Vamos editar a proposta. Então, depois do validade aqui, basta eu acrescentar uma última quebra de linha. Então tá aí meu texto. Vamos salvar novamente.
e ver como é que ficou. Tá ok. Então esse foi só um exemplo de como a gente criar um layout de proposta. Claro que se você tiver alguma dificuldade, você pode pedir para a gente te ajudar com isso. Se você tiver um time de marketing, um time de design, você pode pedir para eles criarem esses layouts em HTML para vocês, tá? Então é isso, pessoal.